Boa noite, meus amigos. Este é o PUB 731, uma nova zona de retaguarda. Hoje, nós vamos falar da importância do Brasil nos dias de hoje. Porque eu acho que o Brasil continua a ser a cereja do bolo dentro de um quadro geopolítico tão instável e complicado. Porque somos eternamente o país do futuro? Não, esse futuro ainda não chegou, nunca chega. Somos uma potência militar? Somos uma potência econômica? Ora, se não somos, por que essa minha insistência em falar que o Brasil é importante? Bem, vamos voltar um pouquinho ao passado. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo deu um salto tecnológico. Computadores, satélites, voos espaciais, telefones celulares, todos são decorrentes daquela guerra. Em 1945, o mundo era uma carroça e o Brasil andava a pé. E, de repente, eis que, a partir dos anos 60, o Brasil começou a decolar. Não pelos próprios méritos, mas pelo seu destino. Investimentos, muitos investimentos são alocados aqui, no nosso país tropical. Indústrias de transformação, usinas hidrelétricas, controle de tráfego aéreo, estaleiros gigantes, indústrias bélicas e aeronáuticas, etc, etc, etc. Surgiu ali um Brasil novo, graças a um projeto estratégico americano que visava transformá-lo em zona de retaguarda para um eventual conflito Estados Unidos e União Soviética. A zona de retaguarda foi tão bem sucedida que colocou a União Soviética de joelhos, causando a sua destruição. Depois disso, a zona de retaguarda deixou de ser necessária, de modo que os esforços para concluí-la foram abandonados, deixando-nos no mesmo lugar em que estávamos quando tudo terminou. Muitas coisas importantes deixaram de ser concluídas. A ferrovia Norte-Sul, que liga o Centro-Oeste ao Pará, andou a jato na época da construção da zona de retaguarda. E ficou quase pronta, mas a sua conclusão só ocorreu 33 anos depois. A hidrovia Araguaia-Tocantins ainda se arrasta pelos corredores do meio ambiente, tendo sido até tema da COP30 desse ano, porque não está feita. A fabricação de navios enormes caducou. A Embraer está cogitando até em transferir sua principal produção para os Estados Unidos. Nos tempos de Guerra Fria, o mundo tinha um desenho nítido das implicações de uma guerra. E a visão é sombria, muito sombria, porque o arsenal nuclear disponível pelos dois lados do conflito é horripilante, aterrorizador. O tempo passou. O mundo girou. E as grandes ogivas das bombas AIH derreteram. Afinal, ninguém é louco para disparar um tiro contra a própria cabeça. Naquela época, um ataque nuclear seguido por uma retaliação certa era a morte do hemisfério norte. A sobrevivência de quem escapasse, e olha, era a maior parte da população que escaparia, dependeria de uma fonte de suprimentos do hemisfério sul e de canais de escoamento fortes para suportar os tempos seguintes. O Brasil desenvolvido nasceu ali, como zona de retaguarda dos Estados Unidos e demais países da OTAN. Mas foi assim, da noite para o dia? Não, certamente não. A mudança da capital para Brasília não transferiu a nossa massa viária para o Centro-Oeste da noite para o dia. Durou anos, muitos anos. A produção agropecuária começou lá. A materialização da Embrapa
até chegar aos dias de hoje como a maior referência mundial do setor. Carajás, o nosso maior encontro com os minerais, sequer existia, assim como nada do que está em volta dele para viabilizá-lo. Não vou me delongar muito na descrição da transformação do Brasil em um novo país. País capaz de servir como zona de retaguarda. Um comentário. Se você não está familiarizado com o tema, eu aconselho você a comprar o livro Brasil, Zona de Retaguarda, de minha autoria. Você poderá fazê-lo comentando aqui abaixo, eu quero o livro, porque eu lhe enviarei tudo o que será necessário para fazer isso acontecer. Sem entender o início de tudo, é bem mais difícil compreender a geopolítica de hoje. Vamos voltar ao assunto. Hoje, o desafio é parecido. Bem parecido. As bombas AIH não vão mais ser usadas. Caducaram. Hoje, as armas são outras. E as estratégias também outras. Hoje também não há a bipolaridade de antes. E o que há é, acima de tudo, a construção de áreas de influência. Não podemos mais olhar para a OTAN, porque ela está definhando a olhos vistos. O que desponta em seu lugar é uma potência isolada, os Estados Unidos. Não há mais a União Soviética, mas em seu lugar surgiu a Rússia, novo player internacional respeitável. A China, antes um país irrelevante na geopolítica mundial, adaptou seu comunismo aos novos tempos do capitalismo e elevou-se à condição do terceiro player. Todos os demais países são peões em um jogo de xadrez onde o tabuleiro é o mundo. A guerra ainda assombra, ainda povoa os pesadelos do mundo, mas não se pensa mais em extinção da espécie humana. O que pesa agora é a sobrevivência em um mundo tão despreparado ante uma guerra híbrida que fere fundo a alma, não tanto mais o corpo. E onde estamos nós? Onde estaremos nós no futuro? O que os players estão fazendo nesse momento? Como os seus movimentos mexerão conosco e com o nosso futuro? Entre a concepção da Zona de Retaguarda Brasil e a sua materialização, foram necessários 30 anos. E mesmo assim, não chegou à sua conclusão final, o que levaria mais de outros 10 no mínimo. Então, o Brasil de hoje é uma construção, ainda é uma construção. É inocência achar que somos totalmente donos de nosso destino. Outras cabeças estão, nesse momento, se mexendo para construir aqui o que eles desejam para nós. E nós nem sequer somos consultados. Nos tempos modernos, e tendo em mente sempre que geopolítica é um elefante pesado, forte, mas que se move devagar, faz-se mister que entendamos o que os players querem e precisam para o futuro. Grãos são necessários? Certamente que sim, mas não mais como urgência da Guerra Fria, mas com a paciência do elefante, que sabe que o mais importante não é a produção em si, mas a existência de terra agricultável. Olhe para o mundo, olhe para o Brasil. Onde existe essa terra em que se plantando tudo dá? Pedro Vaz de Caminha já dissera isso na sua carta à corte portuguesa em 1500. Sim, aqui é a terra em que se plantando tudo dá. No momento, ela está sendo preservada para assumir o seu papel de celeiro do mundo para quem a conquistar. Mais que isso,
parece que as estão preservando para garantir o atendimento das necessidades de todos, por meio de acordos comerciais entre os players. Segundo as minhas análises, a influência militar na América Latina será dominada pelos Estados Unidos, mas nada impedirá que os acordos comerciais atendam aos outros. O que nós estamos vivendo hoje é a briga por preservação das zonas de influência, não mais de conquistas territoriais. Tá bem, e as matérias-primas? Elas estão onde sempre estiveram e seguirão o mesmo roteiro do agronegócio. Abertura comercial, sim. Dominação territorial, não. O que tudo isso pode significar para o Brasil? Bom, eu quero dar uma ligeira parada aqui para agradecer a quantos nos têm ajudado em nossa caminhada e convidar você a se juntar a eles, depositando em nosso Pix o valor de sua colaboração. Eu agradeço desde já. Voltando. No meu entender, não há qualquer interesse dos players globais na nossa industrialização, mas há sim interesse pelo fortalecimento de nossa infraestrutura de energia e de transporte. Muito provavelmente teremos novas ferrovias, novos portos, malha rodoviária mais enérgica, fonte de energia mais abundante. Será isso bom ou mal para nós? Estaremos destinados a ser exportadores de grãos e matérias-primas apenas? Bem, não é bem assim. As exportações desses itens nos trarão divisas. A nossa economia crescerá e, com ela, a oportunidade de desenvolvimento interno, de atendimento às necessidades do nosso povo e de melhoras nas vidas de todos nós. Não precisamos ser fortes, precisamos apenas ser sábios. Infelizmente, a velocidade dos eventos seguirá a sua própria lógica e necessidade, deixando-nos sofrer durante esse trajeto. Mas um bom futuro virá, se não para nós, mas para os nossos filhos. Quem viver, verá.